Em março de 2026, o que parecia um dia comum na internet se transformou em um dos maiores ataques hackers em larga escala. Em menos de 24 horas, 22 jogos protegidos pela gigante de novo, incluindo Wukong, Resident Evil 9, simplesmente foram hackeados. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que quase ninguém está falando sobre esse assunto, e eu acho muito importante compartilhar com vocês como que a de novo foi derrubada e como isso vai impactar daqui para frente, porque estamos falando de uma nova era. Mas para quem não sabe o que é de novo, eu vou explicar. De novo é um software de anti-violação. Então, basicamente, a função dele é proteger o código do jogo contra modificações. Mas para entender como que a de novo foi derrubada, eu quero começar dizendo que você foi enganado pela Microsoft. Eu sei, é chato, mas muita gente acha que ter a senha de administrador no Windows te dá o controle total do PC, mas isso é uma mentira. Mas veja bem, eles te enganaram por um bom motivo, porque entender sobre anéis é um assunto complexo, então a Microsoft foi gentil e achou melhor abstrair tudo para que você não ficasse perdido. Mas eu vou ser mais gentil que a Microsoft e vou explicar de uma forma simples e você vai entender agora que são anéis. Eu chamo de anéis, mas o nome em inglês é rings e eu tenho dificuldade para pronunciar, então vou chamar de anéis, que é a tradução para português. Na arquitetura x86, a arquitetura padrão da maioria dos computadores, nós trabalhamos com anéis de privilégios. Esses anéis são um mecanismo de proteção de hardware. Eles servem para impedir que um programa mal intencionado ou apenas um programa mal escrito destrua o seu sistema por inteiro. Então imagine que cada vez que seu jogo crashasse, o seu processador pegasse fogo ou até mesmo seu HD apagasse, isso seria tipo terrível, tá? Tanto para você e tanto para a empresa, então ninguém quer isso. É aí que vem os anéis. Esses anéis, eles servem para que o erro fique preso em uma camada sem afetar as outras. Então, se alguma coisa acontecer com o seu jogo ou até mesmo com outro programa do seu computador, ele não vai afetar as outras camadas. Então, fique tranquilo, tá? Então, se o teu jogo crashar, seu processador não vai pegar fogo. Existem 4 anéis no total, indo do 0 ao 3. Lembrando, o 0 é contabilizado também. Vamos começar pelo anel 3, que seria o modo usuário, User Mode. Aqui nesse anel estão seus aplicativos habituais, que seria o Google, Discord, seu jogo. Esse anel representa o menor nível de privilégio. Esses programas que estão nessa camada, eles são vigiados constantemente. Eles não podem acessar a memória RAM de outros programas e também não podem falar diretamente com o hardware. Por exemplo, sua placa de vídeo, teclado. Então, se o anel 3, o User Mode, quer escrever algo no disco, ele tem que pedir por favor para o anel 0 através de uma syscall, que seria uma chamada de sistema. Então, ele é dependente de outro anel. Então, como nós começamos do terceiro, agora vamos para o anel 2 e 1. Quase ninguém usa hoje em dia, mas eles foram criados para drivers de dispositivos, mas o Windows e o Linux decidiram simplificar tudo, ou você é um usuário 3, ou você é um mestre 0, ou seja, anel 3 ou anel 0, qual que você é? Agora chegamos em uma das partes mais importantes, o anel 0. É aqui, justamente aqui, que mora o kernel, os drivers e os cães de guarda. Esses cães de guarda seriam sistemas de anti-pirataria ou anti-cheat, como o Denuvo, ou até mesmo o Vanguard. Por anos, a guerra foi aqui no anel 0. Então o bicho pegava exatamente aqui nesse anel. E é o nível de privilégio total. Ele pode executar qualquer instrução da CPU, ler qualquer pedaço da memória e desligar o computador se quiser. E por mais que ele tenha todo esse privilégio, foi descoberta uma forma de burlar o anel 0. Mas para você entender o funcionamento, você precisa conhecer as duas faces do que chamamos de hypervisor. Mas espera, se você está pensando em sair desse vídeo, eu vou pedir mais uma chance. Fica no vídeo que agora a coisa vai ficar interessante. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Existem dois tipos de HV. Lembrando, HV é uma abreviação para Hypervisors. O tipo 2 é o que você conhece, que seria o VirtualBox, VMware, mas esse tipo de HV, o Windows sabe que eles estão lá, consumindo memória RAM, usando recursos, enfim, o Windows sabe que está lá. Tem o HV tipo 1. O que acontece aqui? Ele inicializa antes do sistema operacional iniciar. Então o HV é iniciado primeiro e depois o Windows. Além disso, ele vai assumir o controle do computador, porque ele vai tomar posse da memória física e das interrupções de hardware. Então, para simplificar, o HV tipo 1 ele está hospedando o Windows. Então, por esse motivo, nós temos total controle sobre o Windows. Agora que você sabe
como funciona os anéis, os dois tipos de HV, eu tenho que te revelar um segredo. Existe o anel -1. O termo -1 é um apelido técnico para o modo Hypervisor, ou VMX Root. É uma camada de hardware criada pela Intel e também pela AMD, para permitir a virtualização. Então é exatamente aqui que o HV tipo 1 fica. E o anel -1 é o que chamamos de privilégio de Deus. O anel -1 tem um poder absurdo sobre todos os níveis que eu mencionei até agora. Quem opera nele tem controle total e o mais importante, é completamente invisível para o resto do sistema. E os hackers já estão em outro nível, no anel -1. E isso dá um poder absurdo para os hackers. E foi dessa forma que eles conseguiram encontrar essa vulnerabilidade para quebrar a defesa do Denuvo. Agora eu vou esclarecer melhor de como funciona na prática. Quando o Denuvo enviar um pedido para a CPU perguntando se a memória foi alterada, o HV tipo 1 ele intercepta esse pedido. Ele não vai deixar o Denuvo ver a memória real. Ele vai entregar uma cópia fantasma da memória original, limpa e perfeita. Então o Denuvo não vai conseguir detectar que o código original do jogo foi hackeado. Mas claro, tudo tem um preço. O perigo é que um HV tipo 1, ele pode se tornar um rootkit. Então se você confiar nas pessoas erradas, você pode estar dando um controle absoluto sobre seu PC. O invasor, ele pode ganhar o poder de Deus. Ele vai poder interceptar seu tráfego, capturar senhas antes mesmo de serem criptografadas, e em casos extremos, causar danos físicos, manipulando as extensões da CPU e GPU diretamente no hardware. Mas agora fica a grande pergunta para a Denuvo. Como que luta contra algo invisível? Essa é uma pergunta que a Denuvo tem que pensar bastante antes de responder. Essa guerra não é só sobre jogos grátis, ela está forçando a indústria a redesenhar como os chips de silício são fabricados. É uma briga de gato e rato, onde o campo de batalha mudou de software para a física do processador. Quase ninguém está olhando para o anel -1 agora, mas esse é um evento histórico que vai ditar como a segurança vai funcionar nos próximos 10 anos. Derrubar de novo desse jeito não é habitual, é um checkmate técnico. E no final, podemos concluir que ou você entende como a máquina funciona, ou você é apenas mais um convidado na simulação de outra pessoa. Muito obrigado por assistir, eu peço que se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante.